O sentimento uniu o Brasil. Diante de tantas turbulências que o nosso país enfrentou, sabe, de tantos maus tratos, de tanta falta de amor, surgiu em meio a todos os credos, ateus, religiosos e tudo mais, em todos os meios, patrões, empregados, todos se uniram em prol de uma nação. O gigante se levantou. E o gigante ele vai começar a marchar daqui para frente para poder manter-se em pé. Por quê? Porque o Brasil ele não perdeu as suas pernas. O Brasil não perdeu as suas pernas e nem seus braços. Certo? A gente entende, por exemplo, que Jesus ele foi traído pelos próprios apóstolos. Jesus foi traído pelos apóstolos e nem ali Jesus ele amaldiçoou os seus apóstolos pelas suas fraquezas, assim como nós não devemos de forma alguma jogar maldição para aquelas pessoas, né, enfraquecidas por falta às vezes de conhecimento ou de condições. Como estamos falando, né, que diante daquilo que o nosso povo enfrentou durante todos esses anos, nosso povo foi mal cuidado em todos os meios, na educação, na saúde, na infraestrutura, no trabalho, nas próprias leis, certo? Semelhante ao que aconteceu, certo, na Revolução Francesa, semelhante assim também como aquilo que derrubou o Império Romano, e assim também caíram todas as dinastias e as ditaduras pelo mundo, quando o povo descobriu a força que ele tem pela sua fé, pelo seu amor à pátria e amor à família. Isso tudo não se perdeu. Nada se perdeu, nada se perderá. E o Brasil não vai se perder por nada nem por ninguém. Por mais que os homens tentem unir forças para tentar ganhar espaço, aqueles que vão defender a justiça, aqueles que vão defender as leis, aqueles que vão trabalhar em cima disso, vão fazer muito mais coisas do que conseguiu-se fazer nesses últimos anos. É interessante saber que, pelo sacrifício de um, muitos se destacaram. Pelo sacrifício do Cristo, muitos apóstolos se destacaram depois em sua missão. Pelo sacrifício de uns, muitos outros irão se destacar perante a missão que irão desenvolver para poder cuidar desse povo, que esse povo que demonstrou ter fé, esse povo que demonstrou ter amor, esse povo que não quer violência, esse povo que não quer miséria, esse povo que não quer pobreza, esse povo que não quer doença, esse povo que quer viver livremente, esse povo que quer compartilhar com seus filhos, suas famílias, seus amigos, a liberdade de poder ter condições de vida e ter o apoio daqueles que estarão à frente de tudo aquilo que se desenvolve. Se nós prestarmos atenção dentro desse sacrifício que está sendo aí mostrado a todos vocês, que não há nada perdido. Por quê? Uma andorinha, ela pode fazer muito barulho, mas ela não faz verão. Que todas as andorinhas que estão circulando, aguardando um sinal para que elas possam agir, essas andorinhas sim é que farão com que as coisas aconteçam. E a gente sabe que no Brasil existem 27 ninhos. Desses 27 ninhos existem ali pelo menos 21 ou 22 desses ninhos que estarão ali muito bem guardados por aqueles que, vendo o sacrifício desses uns que lutaram para que eles pudessem ali estar, irão ajudar dentro desses lugares aonde esses pássaros poderão voar, para poder alimentá-los com mais, não apenas com esperança, mas com resultados. Resultados que o poder da fé deu a cada um desses e que os fortalecerão para que esses ninhos aí, denominados estados, consigam
passar por cima de todas essas coisas ruins. Sem uma base, sem os pés, ninguém consegue andar. Sem os meios de sustentação, a cabeça ela não consegue se manter. Sem a força que todos esses lugares, principalmente os pés do Brasil têm, a cabeça sozinha ela não vai conseguir agir para fazer com que o caos se estabeleça aqui. A ordem, a disciplina, a verdade, ela vai se manter pela força com que o sacrifício que ali foi feito seja mantido. Então muitas coisas vão mudar nas bases que vão reger os ensinos no campo dos estudos da juventude, as bases morais que serão reforçadas nas igrejas que estavam ali muito distraídas, apenas buscando o crescimento material, apenas buscando disputas em tamanhos de rebanhos, em quantidade de igrejas que estavam abertas, descobriram a grande missão delas, cuidar dos rebanhos de uma forma ecumênica e verdadeira. Nós veremos, daqui para frente, uma união de todas as crenças e dos verdadeiros pastores de ovelhas de todas as religiões, cuidando dos seus rebanhos, para fim de evitar que aconteçam coisas piores lá na frente. O mal não aconteceu. O mal não aconteceu. O que aconteceu, o que vem a acontecer e o que vai acontecer é um bem muito grande para que essa nação ela se fortaleça de tal forma a fim de que vá não só alimentar o mundo com os grãos que serão produzidos aqui, mas com a força com que a crença, o amor à terra, o amor à vida, o amor à família, lhes darão. E tudo isso que tentarem implantar como leis, não vingarão nos corações daqueles que estão alimentados pela fé e que são copartícipes da vida, da saúde mental, da saúde emocional, pela força que será exercido pelo amor do Cristo para que os pés do Brasil, e por onde o Brasil se sustente, onde sustenta todo o Brasil, entendeu? Consiga manter essa hegemonia de união entre aqueles que trafegam, né, pelas veias, que carregam o sangue, o suor e as lágrimas daqueles que levam os alimentos para todo o Brasil, de todos os meios ao qual transportarão não apenas comida, mas todas essas commodities, todos esses minérios que alavancarão a economia do Brasil e do mundo principalmente, por causa das cabeças que estarão dirigindo essas pequenas nações dentro de uma grande nação. Como está descrito no Apocalipse de Jesus, que ele vem para poder governar a humanidade, iniciando, né, a sua jornada exatamente em meio ao caos, ao desespero, à desestabilização da fé. Sabemos que há muitos irmãos presentes que estão ali com seus corações sangrando, outros estão decepcionadíssimos, não se sabe nem com que, talvez consigo mesmos, porque muita gente, todos, né, geram expectativas sempre de vitória, e que a vitória seja sobre um inimigo que vai ser pisado na cabeça. Como a missão de Jesus é ajudar os necessitados, e diante disso ele vai fortalecendo todas as bases para que essa missão cristã ela seja espalhada pelo mundo. E vai ser mais espalhada daqui para frente que todos esses que se empenharam em levar tais doutrinações aos centros escolares vão se aposentar. Vão se aposentar porque todos eles não souberam criar seus sucessores, e dentro dessa falta de sucessão, o bem começará a agir dentro do seio dessa juventude que irá mudar, como muitos já vêm mudando seus conceitos em relação
a todo esse excesso de liberdade, todo esse excesso de sexualidade, todo esse excesso de drogas que foi oferecido para eles. Jesus, ele estabelece um plano que nem sempre, né, os seres humanos encarnados conseguem entender por sua fixação em querer ampliar o seu poder, em querer ampliar os seus ganhos, em querer ampliar aquilo que vai lhes trazer comendas à sua vida pessoal. E, no entanto, Jesus, que oferece muito mais do que isso, vai dando para todos nós uma base. A grande derrocada do império do mal começou. E dentro desses próximos anos, com o mundo em turbulência, aqueles fracos, os fracos, desistirão totalmente de suas lutas. Aqueles fracos desistirão totalmente da sua causa. Por quê? Porque eles não têm bases. Toda essa manifestação ocorrida em defesa da vida, do que vem do vento sul, da força da família, da fé, daquilo que vai alimentar as bases, aonde o desânimo ele não entrará jamais nas nossas veias, não entrará jamais dentro da nossa casa, porque muito mais forte nós nos tornamos e nos tornaremos mediante a fraqueza dos fracos. A força dos fortes está na convicção, na perseverança, na fé e na certeza. Se aquilo que não foi permitido agora é que aquele que tem sabedoria se sacrifica por aqueles todos ao qual seguirão firmes o caminho, semelhante ao que Jesus fez. Jesus, a humanidade diz e fala, sacrificou-se pela humanidade. E outros exemplos foram dados, estão sendo dados, e Jesus, do mesmo jeito que ele preparou os apóstolos, ao tal como nós hoje falamos, a todos quantos estão onde estão, porque ali precisam estar para cumprirem a sua missão. A missão não está colocar todos os ovos numa cesta só, e sim fazer com que, dentro desses lugares, pelo Brasil e pelo mundo, todos esses irmãos e irmãs que estão aí, pensativos, analisando, observando, vendo já muitas notícias falsas circulando, muitas pessoas desdenhando disso, daquilo, é só aguardar o tempo. O tempo é o grande mestre da vida. O tempo é sempre o Senhor da verdade. O tempo é sempre a forma esclarecedora para que os novos valores, os novos comandantes surjam em prol da defesa de todos aqueles que hoje estão com seus corações assim receosos de muita coisa. Medo de perder, e não há o que perder, porque as coisas não serão tomadas, assim como as pessoas más querem espalhar no seu coração. A sua casa não será invadida, o seu mundo não será tomado, o seu dinheiro não será roubado, porque a sua fé vai te adiantar todos os fatos e irá te ajudar na reconstrução da sua força. Lembre-se, a cabeça sozinha, quando uma pessoa ela sofre um golpe, ela perde todos os movimentos, certo? Da cabeça para baixo. Ela pode ter muita autoridade, ela pode falar, pode esbravejar, ela pode xingar, ela pode ofender, ela pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas sem os braços, sem as pernas, sem o aparelho digestivo, sem o pulmão, sem o fígado, sem todas essas funções ali, a cabeça não consegue se manter. E é isso que a cabeça que está ali, sendo colocado a prêmio, terá que fazer. Saber lidar com as pernas, com os pés,
saber lidar com o coração, saber lidar com os membros ao qual vão precisar para poder manter qualquer coisa. Por quê? Teve um lado aí que durante décadas e décadas foram usados, espizinhados, sofridos, maltratados, esquecidos. E como já foram alertados que aquelas famílias que envelheceram, e dentro desse envelhecimento, eles estarão perdendo totalmente o poder em cada um desses ninhos ligados ali, próximo à cabeça do Brasil, que estará sob julgo dos seus atos. Muitos desses aí irão desencarnar. Muitas dessas famílias que comandam essas regiões vão desencarnar de uma forma ou de outra. Ou seja, serão chamados a prestarem conta dos seus atos diante da oportunidade que lhes foram dadas para poder fazer o que é certo. Se sabem que todo bem que é dado a quem muito tem é porque é uma missão gigantesca a fazer. Quem usa mal os bens que tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então vocês verão muito dessas empresas poderosas em meios de comunicação, esses meios sociais, que irão quebrar por estarem sendo mal utilizados em seus mecanismos, pelos seus líderes terem sido corrompidos pelo excesso daquilo que tem. A quem mais se deu, mais será cobrado, e a cobrança vem feroz. Aquilo que os homens não conseguirão fazer, a Mãe Natureza o fará com sabedoria. Digo-vos, pois, que dentre aqui os irmãos presentes estão aqueles que estão escarnecendo. Esses escarnecedores, serão lançados lá, como explica lá no Apocalipse, no Evangelho, serão jogados lá as hienas e serão devorados pelos seus próprios pares. Por quê? Porque não acreditam em nada, não têm fidelidade a nada e não têm compromisso com nada. Não alimentaram a fé, não nutriram-se de conhecimento, são apenas aqueles urubus buscando alimentos às custas do sacrifício alheio. Por enquanto a carniça está ali, eles estão se alimentando. Daqui a pouco vai acabar essa carniça e eles terão que olhar uns para os outros e ver que fim deu toda essa trajetória, toda essa forma de pensar e de agir que tiveram. O mundo não acabou, o mundo não acaba. Mas a transição planetária, a transição íntima de todo ser humano apenas começou. É importante que você pense de que lado você está de verdade. O que você aprendeu de verdade? Qual é o caminho que você pretende seguir? Que é muito fácil você dizer que acredita no Cristo, é muito fácil dizer que é cristão. Difícil é viver como verdadeiro cristão. É muito fácil dizer ser espírita, mas é muito difícil viver como é, e assim sucessivamente. E o que nós vimos nesses últimos meses aí, nessa guerra de palavras, foram pessoas utilizando desses adjetivos, desses pseudônimos, em suas conjunturas pessoais, para prejudicar totalmente a fé, a crença, para que você que tem fé, você que acredita em Deus, através do catolicismo, através do campo evangélico, através do meio espírita, através do espiritualismo, através de todas as formas de acreditar, para que você desacreditasse de tudo, fazendo com que você, dentro da sua casa, entrasse em confronto com eles, que aparentemente cultuavam a mesma fé. Como esse momento, muitos acham que ganharam
esse achar que ganhou, já vão demonstrar uma fraqueza gigantesca ao ver que não ganharam nada, perderam a confiança daqueles verdadeiros amigos fiéis que se mantiveram ali, certo? Sem sair do limiar da cultura, sem sair do limiar da verdade, do caráter, da honra e da fé. Verão que eles ficaram a muitos quilômetros de distância desses que tentaram alertá-los quanto ao perigo que eles estavam enfrentando ao vender-se às facilidades. Todo aquele que assim o fez, que procurou as facilidades para se encostar, não aprendeu nada, não ganhou nada, apenas vendeu a sua alma àquele ao qual queria comprar. Pagou barato por almas caríssimas que não souberam se valorizar, não souberam valorizar a família, não souberam valorizar os amigos, não souberam valorizar o esforço daqueles que tentaram, de alguma forma, evitar que se afundasse em meio a essa embarcação que estava furada, que era uma questão de tempo, é uma questão de tempo que ela irá naufragar. É desta forma com que Noé salvou uns poucos, não só os animais, mas salvou um pugilo de gente, que ali se manteve crente a ele, sabendo que a sabedoria existia naquele ancião. É desta forma que o mundo espiritual vem fazendo cada um se escolher. Você que não se corrompeu, você que não se vendeu, você que não se entregou, você que lutou, você que tentou ajudar seus irmãos, ajudar seus familiares, ajudar seus amigos, e foi rejeitado por eles, porque simplesmente tentou esclarecê-los. Digo-vos, a sua parte você fez. A sua parte você fez. Como agora, os senhores do karma começarão a agir em todo o planeta, a cobrança virá. E a cobrança está vindo. A cobrança virá individual e coletivamente, para que cada um possa aí analisar a sua postura daqueles que continuaram rindo do Cristo na cruz crucificado, daqueles que banalizaram a fé dos apóstolos que mesmo amedrontados se mantiveram ali unidos. Lembre-se, eles, vendo Cristo ser crucificado, amedrontados, até mesmo acovardados, se mantiveram juntos, pensando no que fazer. E sempre no meio deles havia aqueles que falavam assim: olha, devemos aguardar um pouco, devemos esperar um pouco. Enquanto os outros estavam bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, voltando às orgias sexuais da vida, usando de todos os meios de drogas ilícitas, fazendo de tudo aquilo que um ser humano em sã consciência de suas virtudes jamais fariam. Assim, diante do terceiro dia, Jesus ressuscita, aparece aos seus apóstolos e diz: eu estou aqui. Nisso, ele comprova a todos eles quem ele é, o que ele é, de tudo aquilo que ele ensinou, certo? Para que eles ali se alimentassem de tamanha força, e tamanha força foi alimentada que partiram dali com a mensagem renovadora que receberam dele, para que o cristianismo pudesse chegar aos nossos corações de uma forma ou de outra até hoje. Da mesma forma, todo esse sacrifício que vocês estão fazendo, que fizeram, na tentativa de auxiliar os seus, às vezes esses seus são seus próprios filhos que se voltaram contra vocês. Às vezes, o cônjuge que riu de vocês.
às vezes, os que trabalham com você, que debocharam de você, que escarneceram de você. Nesse momento, deste sacrifício, em que a arca está se fechando no planeta, em que Jesus ele vem para dar a cada um de acordo com as suas obras, digo-vos, pois, não esmoreçam, perseverem, continuem simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por quê? Porque apenas estamos no início de uma transição dentro desta grande nação, coração do mundo e pátria do Evangelho, aonde os braços e as pernas estão fortalecidos, só que não estão conectados com a cabeça. E a cabeça vai precisar fazer com que esses braços e pernas se movimentem. Só que os braços e pernas, eles têm ideias próprias, caminhos próprios, porque eles foram alimentados de uma forma diferente com que a tal cabeça poderá querer fazer. Então as coisas não serão tão fáceis e simples. Por quê? Porque aqueles que trabalham com a verdade, eles criam o caminho da verdade. Aqueles que trilham o caminho da mentira, eles entram por esses caminhos e não conseguirão enxergar as armadilhas que eles cairão por sua ignorância, por sua ganância e por tudo aquilo que eles julgaram ser importante. Quando eles virem o ouro de tolo, eles ficarão cegos, estarão nadando em areia movediça e se afogarão em sua própria ignorância e sua própria maldade. A mensagem que nosso irmão JK está trazendo para todos nós é para que, diante das turbulências, fortaleçamos a nossa fé e diante do conhecimento que foi dado durante todos os dias, é para que você lutasse contra a ignorância, não contra o ignorante. E todo o seu esforço não foi em vão. A guerra não está perdida. A luz prevalece e sempre prevalecerá sobre todas as trevas. Alegrai-vos, fortalecei-vos. Por quê? Mediante a tudo isso, não há ninguém comemorando. É só você olhar do seu lado. Ninguém comemorando absolutamente nada. Não tem festa. Não há o que comemorar. Por quê? Porque só a verdade governa. Só a verdade prevalece. Somente a verdade. Então, forte é a nação cujo Deus é o Senhor, como é falado e dignificado por aqueles que foram chamuscados em sua fé, foram abalados as suas estruturas, mas como um pequeno tremor, em que não houve rachaduras aos alicerces, muito mais forte sairá esse povo e essa nação e vai enfrentar toda essa loucura que esses poucos aí resolveram ainda se contaminar diante de suas fraquezas. Acredite sempre na justiça divina. Milagres acontecem todos os dias. Agora, aqueles que estão pensando em arrumar as suas malas, as suas bolsas, e colocá-las sob o lombo de uma mula, a fim de atravessar a fronteira, esses arrepender-se-ão de estarem vivendo esse momento único na história, na pátria das pátrias.
e se arrependerão de terem perdido a chance de entrarem para a história de uma vez por todas. Do vosso irmão JK.